não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Amém? Esse é um texto de Provérbios, ele é muito intenso, né? Provérbios, nesse capítulo 3, ele fala de muitas coisas, mas eu quero só falar algo para você muito sutil, né? Não perca a sua sensatez e o equilíbrio. Irmãos, como que nós vamos ser pessoas sensatas e equilibradas? Quando estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que quem tem o Espírito Santo tem o domínio próprio. Quem tem o Espírito Santo terá discernimento. Quem tem o Espírito Santo terá alegria. Então, quando nós vemos textos como esse, ele fala de um certo modo de intimidade com Deus. Se você for sensato e equilibrado, você terá sono tranquilo. Você não vai ter medo do que ele fala aqui, do que virá repentinamente uma crise. Você não terá medo de uma crise, você não terá medo de um governo, você não terá medo de uma catástrofe, porque Deus vai cuidar de você. Quando nós vivemos em Deus de uma forma equilibrada e sensata, o que é viver em Deus de uma forma equilibrada e sensata? Não espiritualizando aquilo que não é espiritual, mas tendo a sensibilidade que tudo que vivemos deve estar em espiritualidade. O que isso quer dizer, pastor? É simples. Não espera que Deus faça aquilo que é para você fazer, mas faça tudo que você tem que fazer, porque aquilo que você não consegue, Deus vai fazer por você. Então, quando a gente tem essa clareza, a gente vive de uma forma equilibrada e sensata, porque nós vamos fazer tudo que temos. E quando fugir do nosso controle, nós vamos estar ainda calmo e sem medo, porque nós sabemos que o Senhor fará o melhor. Então, por alguns minutos eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E nós vamos começar um tempo de adoração ao Senhor. Nós vamos começar um culto de adoração aos céus, onde eu sei que Deus pode se manifestar aqui através da sua vida, onde Deus pode falar algo para você, porque algumas coisas serão manifestação do secreto que você tem com Deus aqui, e tem coisas que Deus vai falar para você sobre estarmos em comunhão. Quando há um ajuntamento dos irmãos, quando há um agrupamento de pessoas cheias da presença de Deus, o Espírito se manifesta de uma forma sobrenatural. Então é isso que vai acontecer. Então, Deus, que nessa noite o Senhor se manifeste com cura no meio de nós, em nome de Jesus. Então, Deus, que o Senhor se manifeste no meio de nós, ó Deus, com um momento, ó Deus, de libertação, um momento, ó Deus, de limpeza, ó Deus, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Que o Senhor se manifeste, ó Deus, no meio de nós, ó Pai, renovando o espírito deles, ó Deus, fazendo alianças, ó Deus, espirituais com os seus filhos, dando, ó Deus, para eles o dom, ó Deus, de falar em outras línguas e conversar com o Senhor de uma forma secreta, ó Deus, que são um dom de línguas espirituais, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor nessa noite enche, ó Deus, a cada um dos filhos dessa casa, enche, ó Deus, de uma forma, Deus, que eles possam transbordar em nome de Jesus. Então, que esse primeiro momento, ó Deus, que nós temos de adoração, queremos invocar o Senhor nesse lugar. Deus, que não há sentido sem a sua presença. Não há, ó Deus, um louvor se o Senhor não estiver aqui. Não há, ó Deus, uma ministração se o Senhor não estiver aqui. Não há, ó Deus, sentido de estarmos nesse lugar reunido se não sentimos a sua presença, se não sentimos o seu mover nesse lugar. Então se mova, Senhor, no meio de nós. Libera os seus anjos sobre esse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Aquilo que não conseguimos fazer, que confiamos em Ti, entregamos ao Senhor nesse momento. Assim como Ana entregou o seu ventre ao Senhor ao chorar dentro do templo, entregamos as nossas coisas ao Senhor nessa noite e sabemos que o Senhor fará o impossível.
nossos pensamentos, cure a nossa fala. Cura, Deus, toda a cultura que não é o céu sobre nós. Cura, Deus, toda a palavra que tem sido distorcida, dizendo, Deus, que nós não precisamos do Senhor. Cura, Deus, os ministérios. Gere propósito, Deus, nos pais, nos filhos. Em nome de Jesus, Pai. Sejamos tocados, envolvidos, direcionados pelo Teu Espírito que aqui está nessa noite, em nome de Jesus. Santo é Teu nome, Senhor Jesus. Vim te buscar. Coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, diga a Ele, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti. E não vou sair daqui sem te tocar, Jesus, sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem te tocar. Oh Deus, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Eu estou subindo, diga a Ele, estou subindo ao monte santo de Sião. Vou tocar o céu com meu coração em adoração. Eu estou subindo ao monte santo de Sião. Tocar o céu no meu coração em adoração. Oh Pai, Pai, vim te buscar. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti.
declara ao Senhor Jesus. Sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Declara ao Senhor, sem te tocar, Jesus, sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Vai me tirar daqui. Subindo, estou subindo ao monte santo de Sião. Eu estou, Jesus, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Toque os céus essa noite. Eu estou subindo ao monte santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada pode abalar a tua adoração essa noite. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável, pedra preciosa.
inabalável, junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa, que nada vale a presença do Senhor nesse lugar. Queremos se encontrar a Ti, Senhor, nos santos dos santos, Deus. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Declare: os santos dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Oh. O meu prazer. Oh. Tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu, tua presença. Queremos, Senhor Jesus, é o meu prazer, cada vez mais estar na tua presença, Deus. Queremos estar onde tu estás, Senhor. É o meu prazer. Queremos entronizar o teu nome, Jesus. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Diga a Ele: tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu. Nos santos dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer.
és real. Você pode declarar ao Senhor Jesus: vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Então eu posso enxergar e entender. Diga ao Senhor: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale, Senhor, mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Só tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, neste lugar, tu és real. Levante a sua voz e declare ao Senhor Jesus com todo o seu coração: oh Deus, vou me entregar totalmente. Oh, sim, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso, sim, enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, Senhor Jesus, mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha
inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se você entende a profundidade dessas palavras, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aplauda o nome do Senhor, Jesus. Graças a Deus. Amém? Pode se sentar, por favor. Quero convidar as crianças a vir aqui à frente. Quero fazer uma oração por elas. Vai ter um tempo de ministração sobre a vida deles. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Estenda sua mão para cá. Vamos orar por eles em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que sobre essas crianças, ó Pai, que eles continuam recebendo algo da Tua presença em nome de Jesus. Aquilo, Deus, que vai ser ministrado sobre eles, ó Deus, reflita, ó Deus, no caráter deles, reflita, ó Deus, no futuro deles, que eles possam absorver o que o Senhor vai liberar. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo de número 4. Enquanto você encontra aí, eu quero fazer um convite para você. Enquanto você encontra aí Atos capítulo 4, eu quero fazer um convite a vocês. A partir de terça-feira agora, nessa próxima terça-feira, nós vamos ter um encontro aqui na igreja, que é a escola de servos. Vai acontecer todas as terças-feiras, são 13, acho que é 13 ou 14, vamos colocar que seja 15, ok? Vai que a gente, um dia ou outro a gente não fica. Vão ser 15 encontros, nas terças-feiras, às 20 horas, ok? Pastor, por que isso? Irmãos, nós vimos duas coisas. Vimos que há uma necessidade de nós nos despertarmos para fazer a obra de Deus. Nós temos que entender que estar na igreja não é o suficiente. Se nós queremos ser discípulos, quando os discípulos discutem entre eles e Jesus pergunta o que eles estão falando, e eles falam assim: quem de nós é o primeiro? Quem de nós é o melhor? Ele fala: quem quiser ser o primeiro, que seja o primeiro a servir uns aos outros. Quando nós vamos servir uns aos outros, é uma forma de manifestar os céus através das nossas ações. Isso seja em servir os irmãos, em servir na casa de Deus, porque isso é uma forma de expressão. Servir é uma forma de expressão ao Senhor pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Então nós vamos ter essa escola de servos, que quem vai ministrar sobre a nossa vida é só para a gente ver se está todo mundo aí, né? Algumas almas. A gente combinou com o pastor antes do culto.
Algumas almas já voltaram, né? Alguns espíritos e pensamentos já estão aqui novamente. Agora dá para a gente continuar. Boa parte de quem vai ministrar essas aulas sobre a nossa vida é o nosso pastor, o pastor Kleber, que ele vai estar ministrando sobre a nossa vida, o conteúdo dessa aula. Então vai ser todas as terças-feiras ao começar dessa semana, ok? E tem uma pequena inscrição, ok? Que é uma liberação da plataforma para vocês, que vai ser feito R$5, ok? Aí, se você puder, na terça-feira você põe lá numa conta digital sua ou num cartão R$5, para que aqui a gente ative. Aí não precisa, se for na família, não precisa ser toda a família. Pode fazer uma plataforma só para a família toda, que daí vocês vão ter acesso, ok? Se você quiser semear, né, no ministério, cada um de vocês ter a sua plataforma, o seu tempo, eu acho que vale a pena você investir também, ok? É apenas R$5. Nossos encontros vão ser aqui na igreja, mas a administração vai ser através da equipe do pastor Kleber, que é o presbitério dele lá, que vai estar ministrando sobre as nossas vidas, ok? Então na terça-feira a gente se encontra aqui, a gente vai mostrar para vocês tudo que a gente vai falar, vai colocar todo o conteúdo para vocês. A gente já vai começar nessa terça-feira e você já vai embora com a plataforma já para você ir também estudando em casa, ok? Mas a gente vai se reunir aqui. Pastor, o que eu preciso para fazer? Só vontade, irmão. É só vontade de você vir, entender, discernir. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida esses encontros que nós vamos estar fazendo em nome de Jesus. Só que eu também preciso alertar você. Se você quer servir nessa casa, se você quer fazer parte da adoração, se você quer fazer parte da recepção, se você quer fazer parte da diaconia, se você depois quiser fazer parte do grupo de crianças, você precisa ter passado pela escola de servos. Ok? Então isso é muito importante, porque é um alinhamento do que nós estamos pensando, daquilo que nós acreditamos, daquilo que Deus tem sobre a nossa vida nesse lugar. E nós discernimos que mudamos de estação, e nessa estação precisamos de ferramentas novas, precisamos de armas novas, e parte disso vai vir com esse treinamento da escola de servos, que não é para a liderança, ok? É para todos vocês que querem, mas no futuro, ou você que já está, você que no futuro quer fazer parte da liderança da casa, você quer almeja o ministério, você quer desenvolver algo para o Senhor aqui, você precisa estar junto com a gente nessa escola de servo, que você vai discernir, vai ser muito bom, você vai entender o que nós acreditamos, você vai entender o que nós vamos fazer, vai entender o que nós temos como propósito, vai entender a próxima estação que nós estamos vivendo agora, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então, terça-feira às 8 da noite, deve ser das 8 às 9, 9h15 no máximo, ok? Não vai passar disso, já é um conteúdo pronto, compilado, então 45 minutos alguns dias, outros dias 50 minutos, ok? Então já é um material pronto e a gente vai estar juntos para isso. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Então espero vocês terça-feira aqui na igreja, 20 horas em nome de Jesus. Algumas pessoas estão nos perguntando sobre os nossos GCs. Eles vão começar justamente depois da conferência e depois desse tempo que nós vamos ter na terça-feira. Aí nós vamos ter os nossos grupos de comunhão novamente. Nós vamos estar aí, o primeiro GC vai acontecer aqui em Moreira César, aqui na região da igreja. A gente vai orientando vocês, mas é só para você não ficar preocupado que o GC não acabou, não é esse o propósito. Nós só estamos nos preparando para aquilo que Deus vai fazer nesse ano, ok? Então a gente acredita e sempre fomos e sempre vamos continuar sempre assim, ouvindo os céus. Deus nos falou antes um pouco da conferência e pela conferência que nós precisamos nos preparar pelaquilo que Deus já está liberando sobre as nossas vidas. Vocês estiveram aqui, você que participou da conferência, foi claro. Prepare para a nova estação que Deus liberou sobre a sua vida, e parte disso faz parte da escola de servos que a gente está trazendo para vocês aqui em nome de Jesus. Amém? Então é uma oportunidade de vocês crescerem, entender o que é servir, o que é reino de Deus. Vai ser muito importante para que tudo isso a gente possa fazer juntos, ok? Então terça-feira às
20 horas, ok? Pastor, porque é 20 horas? Quem chega mais tarde do trabalho dá tempo de ir em casa, dá tempo de se ajeitar. Quem mora mais longe dá tempo de se ajeitar para estar aqui, ok? Para a gente se organizar. A gente colocou esse horário para que todo mundo consiga se movimentar e estar aqui em nome de Jesus, tá bom? Se esforce, é só 15 semanas, é 1 mês e meio, né? 2 meses e pouquinho aí, 2 meses e dá para a gente se esforçar, se organizar e estar juntos em nome de Jesus, tá bom? Não vai ser a vida toda, então se organize aí para a gente poder estar juntos, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, Atos capítulo 4, verso de número 32. Eu quero falar com você sobre discernimento e ambiente aqui, sobre esse texto especificamente. Eu quero compartilhar com você algo que Deus tem ministrado sobre a minha vida, para você entender isso em nome de Jesus. Uma coisa que nós temos que já enfatizar antes até mesmo da nossa leitura, que o que nós vamos ver aqui é a igreja já apostólica, a igreja pós-Jesus, ok? A igreja já se reunindo como a nova igreja, ok? Isso a gente tem que entender, que é um conceito do que nós devemos viver, amém? Atos capítulo 4, verso de número 32. Eu quero compartilhar com você aqui esse texto. Diz assim: da multidão dos que criam, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça, fala junto comigo, grandiosa, bem forte, irmão, grandiosa graça, glória a Deus, estavam sobre todos eles. Grandiosa graça não estava só sobre os discípulos, estavam sobre todos eles, amém? Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocava aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com você algo muito intenso nesse texto, que nós estamos vendo a respeito desse momento, desse ambiente de adoração. A Bíblia está dizendo aqui que o povo estava reunindo e os discípulos continuavam falando sobre Jesus, falando sobre o que Jesus tinha feito, falando sobre a presença de Jesus, do que eles haviam visto, do que eles haviam percebido, do que eles haviam sentido. E mais ainda, nesse momento nós estamos vivendo uma outra parte, que é o cumprimento da promessa, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifestava através deles, através do que eles falavam, do que eles faziam. E eles estavam vivendo a promessa: não só farão as obras que eu faço, mas farão maiores do que elas. Então a Bíblia diz que eles se reuniam, e nessa reunião aconteciam muitas coisas, e dentre elas haviam neles uma maravilhosa graça sobre todos eles, graça bem imerecida, porque eles estavam unânimes, que é a primeira parte desse texto. Eles tinham lá, a multidão que criam nele eram unânimes de mente e coração. Ou seja, o coração e o pensamento deles era um só. Estava sarado, estava curado. Uma das maiores sensações de conversão ao Senhor não é estar em um ambiente religioso, é quando a nossa mente começa a ser tratada pelo Espírito Santo de Deus. E a nossa mente sendo tratada pelo Espírito Santo de Deus, ele é ancorado ou enraizado através do nosso coração, que são os nossos sentimentos. Quando a nossa mente é curada, nós criamos convicções, e essas convicções não são só pensamentos, são sentimentos.
Então quando ele fala que eles estavam sendo curados, eles estavam sendo unânimes na mente e no coração, nós entendemos que eles estavam de uma forma racional, entendendo quem era Jesus, entendendo quem era Deus, entendendo o reino, e eles estavam de uma forma determinada e de uma forma emocional, enraizando determinadamente aquilo que eles estavam pensando. Porque eu falar que amo a minha esposa, ele não é um amor somente, mas quando pelo meu pensamento de amar a minha esposa, eu determino que eu vou ser fiel, que eu vou estar do lado dela, que eu vou caminhar com ela, que eu vou estender a mão, que eu vou estar ali, isso é uma ação real. Então quando eu começo a entender esse contexto, eu vejo que começa a acontecer coisas que dentre nós muitas vezes não acontecem. A Bíblia diz que eles não tinham por sua coisa alguma. Aquele que tinha compartilhava todas as coisas. Quando eu falo de todas as coisas, nós podemos falar de conhecimento, nós podemos falar de bens, nós podemos falar de direcionamento. Como eu quero que você entenda essa palavra essa noite, que não é só sobre aquilo que eu possuo fisicamente, mas tudo aquilo que eu acredito e sinto, eu derramo sobre a vida dos irmãos. Mas dentre eles, alguns tinham casas e vendiam essas casas. Dentre eles, tinham uns que tinham terrenos e vendiam esses terrenos. E nós vamos ver duas coisas muito interessantes aqui. Nós não estamos vendo os discípulos pregando sobre aquilo que eles tinham que entregar, porque eles entenderam que viver o evangelho é uma entrega. Porque muitas vezes nós temos momentos, e algumas pessoas me perguntam: pastor, por que a igreja dedica um momento sobre dízimo e oferta? Porque nós queremos que nós chegamos em um patamar, e eu creio que em breve vai acontecer isso, em nome de Jesus, que nós vamos discernir os ambientes que nós vamos estar, que nós não vamos precisar mais falar de entrega, porque a entrega vai estar enraizada dentro dos nossos corações. Ainda estamos falando porque ainda alguns momentos da nossa vida nós não entendemos a entrega. Porque aqui quando eles falam lá, estão dando testemunho de Jesus, irmão, eles estão falando de entrega. Eles estão vivendo a entrega de Jesus. Então esse ambiente que eles estão vivendo de entrega, porque a entrega estava viva ainda no meio deles, que era a presença de Jesus. Vocês conseguem entender isso? Não é sobre valor, porque nós vamos ver, e eu não vou entrar nesse mérito, o capítulo seguinte, o capítulo 5, falando de Ananias e Safira, que fala de uma entrega que não era para eles terem entregado. E eu não quero falar sobre essa entrega hoje, nós não temos tempo, porque eu só quero enfatizar sobre eles que Deus não estava preocupado sobre o que eles tinham, mas sim com um sentimento, que tudo isso, todo esse texto, ele fala do sentimento, do que está sendo pregado. E aí eu falei para vocês sobre a entrega, eles entregavam a eles valores. E eles colocaram esses valores, eu quero destacar para vocês que eu falei que são duas coisas. Primeiro, o sentimento de entrega. E segundo, que eles não tinham por sua coisa alguma, então ele tinha um sentimento de entrega, de compartilhar. Segunda coisa, eles entregavam aos pés dos discípulos. Porque aos pés dos discípulos, aqui nós podemos ter dois significados. Primeiro, porque aos pés dos discípulos, que aquilo que não tenho não pode estar no meu coração. Aquilo que eu tenho, o dinheiro não pode ter um lugar de destaque, mas aos pés significa pavimentar, significa dar destino. Nós vamos ver Paulo escrevendo: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, mas como é que vão se não há quem envie? Então nós damos ideia de caminhar, de extensão. Então nós temos que entender que boa parte daquilo que a nova igreja, a igreja apostólica, ela vive, o dinheiro não é uma forma de construção, é uma forma de pavimentação para chegar até o evangelho, até onde precisa, e cuidar um dos outros. Isso eu já disse várias vezes: dentre nós, se tiver algum necessitado, nós vamos somar, que até que a sua vida caminhe, irmão. Porque a igreja não tem por si só valores para ficar rendendo em banco. Nós temos aqui para cumprir os nossos compromissos e ajudar os nossos irmãos. É para isso que serve. Eu quero que você entenda algo nessa noite, e eu vou encerrar aqui agora, dizendo algo para você. Muitas vezes ainda estamos falando sobre entrega em cima do púlpito, porque as pessoas ainda não entenderam que para ser parecido com Cristo devemos entregar tudo que temos. E o sentimento não é você pegar agora tudo que você tem. Escute bem o que eu vou dizer para você. Ah, pastor, então eu vou ter que pegar tudo que eu tenho e dar para a igreja. Não, irmão.
É você ter o sentimento de não prender nada do que Deus possa te pedir. Essa é a diferença. Se Deus de repente passar você andando na rua e Deus pedir para você semear na vida de alguém, você ter coragem de semear. Você está aqui num ambiente como esse, que está movendo a presença de Deus, e é isso que eles entenderam. O ambiente que eles estavam representava a presença de Deus, então eles entregavam coisas naquele lugar. Então, se você acredita que esse ambiente movimenta o mundo espiritual sobre a tua vida, você entrega algo também financeiro sobre esse lugar, porque você vai então semear, você vai então selar, então você vai fazer com que esse momento não só fique agora, mas que você pavimente os pés para a próxima estação, para o próximo momento. Quando eu estou ofertando, não é sobre o agora. Quando eu oferto, eu estou fazendo sobre o próximo momento, porque o que nós estamos vivendo aqui é porque alguém lá atrás semeou, e hoje nós estamos chegando, é o que Paulo diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam. Mas como vão anunciar se não há quem envie? O que nós estamos vivendo aqui já é reflexo dos irmãos que antecederam a esse culto, dos irmãos que há 4 anos atrás começaram esse momento. Nós estamos vivendo sobre a oração dos outros. E agora cabe a nós fazer com que aos pés dos apóstolos nós movimentamos para a próxima estação, para a próxima celebração, para o próximo momento. Porque parecer com Jesus não é só se moldar socialmente, deixar de fumar, beber, prostituir, mas parecer com Jesus é ter coragem de entregar aquilo que outros não entregariam. Não é sobre eu pegar tudo que eu tenho e dar, mas eu saber que não é minha todas as coisas. Esse é o sentimento mais cristão que nós podemos ter. Dentre eles não haviam necessitado algum, porque tudo que tinham, não tinham o sentimento de ser seu, mas compartilhavam. E quando compartilhavam, não havia necessitado algum. As pessoas oram para acabar com a fome na terra, mas não conseguimos matar a fome daqueles que estão do nosso lado. Nós esperamos que alguém faça alguma coisa que era para a igreja estar fazendo. Não vou entrar nem nesse mérito, porque aí é outro sentimento. Mas nós queremos que a biqueira da rua de casa é um problema de polícia. É seu joelho, irmão. Quantas vezes você passou lá e cheio do Espírito, depois de jejuar 30, 40 dias, você vem cá, mano, eu quero colocar a mão sobre a cabeça de vocês e hoje Deus vai libertar todos vocês. Qual foi a vez que a gente fez isso? Qual foi a vez que a gente foi lá e falou do amor de Jesus? Nós estamos terceirizando tudo aquilo que o Espírito espera de nós. O mundo jaz do maligno, irmão, ou seja, a tendência é a piorar tudo, mas nós como cristãos temos que ter um sentimento de entrega. E o sentimento de entrega é pavimentar uma estrada para aqueles que vão vir depois da gente. Eu não sei se nós somos a última geração, mas que depender de mim, a próxima geração chegará um evangelho puro e simples nele. Chegará um evangelho que as pessoas não vão falar de teoria de prosperidade, porque Deus não quer te prosperar para mostrar para os outros. Deus quer te dar recursos para que o evangelho continue sendo pregado. O recurso que Deus vai me dar, o recurso que Deus vai te dar é para que o evangelho continue sendo pregado. Então se Deus te prosperar muito, é porque Deus sabe que Ele pode contar com você, irmão, para manter uma creche, para manter um lugar, para semear na vida de alguém, para matar a fome de alguém. Então é isso. Não é sobre a gente terceirizar. Então hoje eu quero falar com você sobre discernir o ambiente. No ambiente espiritual tem que ter uma entrega espiritual, mas também tem que ter uma entrega para que o evangelho continue sendo pregado. Temos que parar de ser hipócrita e achar que lá a igreja não é lugar de falar de uma vida também financeira. Só vamos parar quando nós entendemos a entrega, porque tudo que temos que ser também do Senhor. Deus não quer tudo que você tem, mas Ele não quer que você retenha nada. Deus não quer que você esvazie a sua carteira agora, a não ser que Ele fale com você. Que não é essa a fala dessa igreja, não é a fala desse púlpito, mas é que Deus olhe para você e fala assim: irmão, hoje eu quero contar com você, viu, Tiago? Porque você vai pagar café para aquele morador de rua que está lá perto da sua casa hoje. Você vai levar aquela irmã lá na rua e eu vou te prosperar para que você vá lá e faça uma compra e encha a casa dela. Eu quero te prosperar, irmão, para que no dia do culto você tenha uma semente, para que essa semente seja tão poderosa que o próximo mês de aluguel, o próximo mês já esteja pago, para que a próxima estação da igreja, que é comprar um templo, para que já está pronta em nome de Jesus. E se não for para comprar um templo, compramos uma barraca, compramos qualquer coisa, mas o evangelho não pode ser pregado por falta de recurso. Porque eu digo que o evangelho parar de funcionar por causa de recurso, é porque nós não entendemos o que é cristianismo.
nós pregamos também com as nossas ofertas. Eu acredito que nós pregamos com as nossas ofertas. Nós pregamos, né, André, com uma marmitex para alguém que tem fome. Pregamos, irmãos. Bom, é isso que eu queria ministrar sobre a sua vida. Discirna o ambiente e semeia. Quando você entender o discernimento do ambiente, você vai querer sempre semear em todos os lugares que você estiver. Se você está aqui agora, existe um ambiente espiritual, existe algo sendo liberado. E para eu fazer parte, eu tenho que semear. Semeie seu tempo, semeie seus recursos. E deixa eu dizer algo para você. Você que por algum motivo não consegue semear, porque está passando por algum tipo de dificuldade, nós, igreja, queremos semear na tua vida. Você pode procurar as boas-vindas no final do culto, que nós vamos semear na sua vida. Não é hipocrisia. Esses dias, sabe o que aconteceu? Eu estava com 6 cestas básicas, e eu falei para os irmãos, segura agora, porque dentro da igreja não tem ninguém passando fome. Não precisa mais de cesta básica. Então nós pegamos aqui e ofertamos para uma outra igreja, porque lá tinham pessoas que estavam precisando. A nossa igreja é desse tamanho. Saímos há um tempo atrás daqui, fomos lá e reformamos a parte externa de uma outra igreja. Pintamos a igreja, fizemos a diferença, semeamos na vida deles. Há um tempo atrás nós ofertamos para um orfanato lá no Amazonas, onde o irmão saiu daqui, foi lá, ficou lá, trabalhou lá. Nós ofertamos lá tinta, ofertamos lá um monte de coisa para eles reformar lá. Não pense em você, o que eu estou falando não é algo que nós vivemos. Vivemos. Mas só vivemos porque existe um sentimento entre nós. Cristo se entregou para que a gente pudesse entregar nosso tempo, nossa vida, nossos recursos, para que o reino continue. Amém? Eu quero convidar você a fazer parte disso. Se você discerne esse tempo espiritual, pastor, o que eu vou entregar? Qual é o valor, irmão? Segundo o que o Senhor te fez prosperar. Isso que a palavra de Deus diz. Não faça nem mais e nem menos daquilo que o Senhor te fez prosperar. Segundo o que Deus te deu. Nós temos aqui uma forma digital, né, para você ofertar, que hoje é mais fácil, né? Eu mesmo, basicamente, só uso as formas digitais. Mas nós temos aqui um ofertório aqui, nós temos outro ofertório ali. Nós temos até uma maquininha que nem sei onde está, deve estar lá na recepção ou lá na cantina. Se alguém quiser usar a maquininha, né? Às vezes cartão de débito, alguma coisa. Mas fique à vontade, que ninguém seja constrangido, irmão. O que eu estou falando aqui não é para constranger você a ofertar. É trazer aqui só um ambiente para você discernir isso em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Irmão, só você pode mudar a sua vida financeira, tá? Só você. A Bíblia diz que, segundo o que você entregou, eu repreenderei o devorador sobre a tua vida. É isso que Malaquias está dizendo, só aquilo que eu entrego é o que Deus vai liberar. Mas eu quero orar sobre o ambiente dessa casa em nome de Jesus. Eu quero orar sobre as casas, os negócios, as empresas. Eu quero orar sobre o país. Eu quero orar sobre esse lugar em nome de Jesus. Eu quero que nós como igreja vamos determinar coisas em nome de Jesus. Deus, nós como igreja queremos determinar, Pai, mentes brilhantes no meio de nós em nome de Jesus. Pessoas, ó Deus, que têm pensamento, ó Deus, de um novo negócio. Pessoas, ó Deus, que consigam prosperar naquilo que eles estão fazendo. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que sobre os lugares onde os seus filhos são como colaboradores, que o Senhor prospere esses lugares também em nome de Jesus, porque tem semeado pão sobre a vida dos filhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida, se há entre nós alguém, ó Deus, que está desempregado, que o Senhor abra a porta sobre a vida dele em nome de Jesus. Se dentre nós há alguém necessitado, Deus, que nós como igreja podemos semear na vida deles em nome de Jesus, Pai. Que neste momento, ó Deus, sobre a vida de cada um, sobre o posicionamento de cada um, o Senhor abra as janelas dos céus. Deus, obrigado por aqueles que já entenderam, aqueles que já mudaram o seu coração, já mudaram as suas convicções. E nesse momento pavimentam, Deus, os pés daqueles que anunciam. Pavimentam, Deus, os pés da sua igreja para caminhar para uma próxima estação. Eles pavimentam, Deus, através daquilo que eles semeiam, daqueles que são dizimistas, daqueles que entregam primícias ao Senhor. Eles pavimentam,
Deus, um momento para a próxima estação, para que homens e mulheres de Deus continuem falando, para que mais louvores continuem sendo ministrados, para que mais crianças sejam tocadas pelo Espírito, para que mais portas como essa continuem sendo abertas, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado por esse ambiente, e que aquilo que entregamos não seja como Ananias e Safira, mas sim como Barnabé, com a intenção de mover os céus, em nome de Jesus. Aqueles que crê, digam amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar mais uma vez, por favor. Queridos, eu queria que você gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, em nome de Jesus, capítulo 28. Eu vou ler só um versículo e depois a gente situa você no contexto, mas eu vou ler um versículo para nós ganharmos ainda mais tempo, em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 13. Glória a Deus. Irmãos, vamos adiantar o processo, né? Vamos ao 35, porque daí eu vou ler o último, né? Capítulo 35. Eu leio o último e a gente revela sobre os outros. O 28:13 é o primeiro momento que antecede isso que nós vamos ler agora, só para você entender, tá? 28:13 é quando existe uma promessa. O 35, verso 1 é quando começa essa promessa. Amém? Aí nós estamos falando de 20 anos, mais ou menos, de distância, de um versículo para o outro, pelo menos. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 35, no verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero, de uma maneira breve, contextualizar para você esse momento. A Bíblia conta que Deus havia dito uma promessa para Abraão. E quando Deus faz essa promessa a Abraão, que ele seria pai de nações, depois de um tempo, de uma forma bem resumida, ok? Ele tem um filho chamado Isaac, um filho na sua velhice, que nem mesmo ele acreditava. Um anjo do Senhor aparece e fala: daqui um ano, a sua esposa terá um filho nos braços. Sara até ri, porque a Bíblia diz que a sua madre, o seu ventre já estava fechado, ou seja, não tinha possibilidade dela ter filho, porque ela já estava aí com aproximadamente 100 anos de idade. A Bíblia conta então que sim, acontece dessa forma. Nasce Isaac, Isaac se torna um homem, Isaac acaba terminando a jornada, que é uma coisa muito incrível, porque quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, se você for ver, Abraão não chega no final da jornada onde ele teria que ter chegado, ele para no meio do caminho em uma cidade. Isaac depois ele termina essa jornada, e ele chega nessa cidade onde ele está, constrói a sua família, constitui a sua família, e ele tem ali Esaú e seu filho Jacó. Esaú e Jacó são gêmeos, porém, né, primogênito, né, tinha um primogênito e o outro, porém, Jacó tinha o desejo de ser o primogênito. Jacó tinha um desejo de ser a autoridade que substituiria o pai, e que com isso carregaria sobre ele a promessa dada a seu avô Abraão.
A Bíblia então conta que quando eles nascem, Esaú nasce primeiro, e aí então, quando no final da vida, ele faz um plano com Rebeca, e esse plano é de enganar o seu pai, que já estava cego, seu pai que já não estava tão bem, e ele vai ungir o primogênito. Então eles aproveitam o momento que ele está ali, e que Esaú não estava, e ele unge então Jacó, como seu primogênito, derramando sobre ele a bênção. Naquele momento, acontece algo muito peculiar, se assim eu posso dizer. Eles enganaram, mas ficaram com medo, que Esaú era um homem de caça, era um homem mais forte, um homem de guerra, né? Um caçador. Consequentemente, a probabilidade dele matar Jacó era muito grande, né? Fisicamente principalmente. Então eles preparam alguma coisa e ele foge. Ele foge para a casa de um tio longínquo chamado Labão. Até aqui, tranquilo? Amém? É só para você entender o contexto da história. E ele foge. Quando ele foge, na primeira noite, ele não tem nada. Fala junto comigo, na primeira noite, ele não tem nada. Ele é um fugitivo, que teve que sair às pressas. Ele não tem nada. Então a Bíblia diz que ele pegou para si uma pedra e colocou como travesseiro e deitou para dormir. Quando ele deita para dormir, o Senhor aparece para ele e fala assim: eu vou te dar essa terra. Olha que loucura. Vou te dar essa terra. Essa terra chama-se Betel. Então ele tem um sonho de uma escada, o Senhor descia e subia. Então naquele momento ele entende que o Senhor apareceu para ele. E ele vai lá, pega o óleo que ele tinha. Óleo era algo caro, fala junto comigo, óleo era caro. Não que hoje seja barato, né? Mas naquela época muito mais caro, era uma especiaria. Então ele pega o óleo, algo que ele tinha de valor, e ele derrama, porque todas as vezes que o Senhor aparecia, lembra que eu falei para você de discernir ambiente? Quando o Senhor aparecia, a igreja, as pessoas tinham a tendência de ofertar para o Senhor, porque viu o Senhor, então ofertava algo para o Senhor. Amém? Ao longo do tempo, muitos homens deturparam a fé, eu entendo, mas nós não podemos perder a essência de querer entregar algo para o Senhor. Então ele derrama algo para o Senhor sobre aquela pedra, e ele faz uma promessa sobre a promessa que ele havia recebido. Ele faz uma promessa sobre a promessa que ele havia recebido. Deus diz: eu vou dar para você essa terra. E ele fala assim: então, Senhor, eu edificarei um altar sobre essa terra. E o altar é o lugar de ofertar. E ele faz a primeira oferta, chamada primícia. Primeira oferta. E vai embora. A Bíblia diz que então ele chega na casa de um tio chamado Labão e se apaixona pela filha dele. Se não me falha a memória, hoje eu estou bom de memória, mas não tão bom assim, Raquel. E ele se apaixona, e eu vou provar para você que Jacó não tinha nada, porque quando ele chega lá, ele não tinha dinheiro para comprar a filha dele, que é o chamado dote. Não tinha. Ok? A filha do seu tio. Então o tio dele, muito esperto, perspicaz, faz para ele uma proposta: trabalha para mim 7 anos, que daqui 7 anos vai dar o preço que eu preciso para liberar a minha filha. Então você casa com ela. A Bíblia conta que ele, todo feliz, trabalhou 7 anos. A Bíblia conta que ele fala assim: trabalhei como se fosse 7 dias esperando ela. Tudo isso eu estou falando para você e vai ter sentido daqui a pouco, ok? 7 anos da vida dele ele dedicou sobre aquele casamento. A Bíblia diz que então ele vai, e quando ele vai casar, Labão, que era muito sabido, né? Falou assim: então, cara, deixa eu te contar um negócio. Eu não posso dar minha filha mais nova se a mais velha estiver ainda sem casamento. Então você tem que casar com a minha filha mais velha primeiro, que agora eu já não lembro mais o nome. É? Alguém lembra aí? Eu não lembro mais. Lia, né? É Lia? Acho que é. Se não for, me perdoa os nomes, ok? O que vale é a história. Beleza? Então ele casa com ela. E ele fala assim: se você quiser a outra, mais 7 anos. Pois não, vai lá, leva a outra para casa, cuida dela. E fica mais 7 anos trabalhando, e então ele tem a filha, depois de 7 anos.
Então nós estamos falando de 14 anos, amém? Sim ou não? 7 para casar com a primeira, 7 para casar com a segunda, ok? Mas preste bem atenção, ele já está 14 anos trabalhando. 14 anos trabalhando, longe da promessa. Amém? Aí a Bíblia conta então que ele viu que ele estava trabalhando para o tio e não dava mais, porque o salário que ele ganhava, contextualizar para a nossa história agora, ok? O salário que ele estava ganhando não dava para ele manter 2 famílias. Então ele fala para o tio, eu vou embora. O tio viu que ele era um cara muito bom, muito prestativo, cuidava muito bem das ovelhas. Fala para ele assim, não dá para você ir embora. Não, então vamos entrar em um acordo. Eu preciso de alguma forma prosperar, eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer alguma coisa. A Bíblia conta então que ele foi perspicaz e conversou com o tio e eles fizeram um acordo. E esse acordo era, todas as ovelhas malhadas que nascer são suas, e todas as brancas que nascer são minhas. A probabilidade de nascer ovelha malhada já era muito pequena, muito pequena. A Bíblia diz que mesmo assim, Labão, muito sabido, como eu disse para vocês, ele manda o filho dele a 3 dias de distância para uma outra terra que ele tinha, pega todas as ovelhas malhadas e manda embora. Só ficou ovelha branca. Mas mesmo assim, ele, esperto, teve uma revelação, se assim eu posso dizer. Ele então põe as varinhas na frente do bebedor de água, riscou as varinhas e começa só a nascer ovelha malhada. Chega um momento que Labão fica doido e fala assim, não é possível, só estava nascendo ovelha malhada. Acontece então uma outra reunião, eles pegam e trocam o acordo. O resto das ovelhas brancas que tinha, ele manda para a casa do filho, e fica só ovelhas malhadas. Então ele vai lá, troca as varinhas, risca as varinhas, coloca lá de novo e começa só a nascer ovelha branca. Chega um momento que ele prospera mais do que Labão. E se a gente parasse aqui, era uma grande história de superação, sim ou não? Sim ou não? Mas ele era para estar morando lá? Não, porque Deus, eu vi com você um texto, o 28 fala que ali o Senhor vai acontecer, e no 35 nós lemos é quando ele já está lá e está construindo em Betel, não na casa de Labão. Passou-se os anos, então ele fala o quê? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai, por quê? Porque eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para o meu lugar, aqui não é o meu lugar. Eu prosperei, já estou maior até mesmo do que o meu próprio sogro, que me deu na época uma oportunidade. Hoje eu estou muito bem. Hoje as coisas estão dando certo, e aqui começa a entrar a palavra de Deus sobre a sua vida. Quando a gente sai só da história e vai entrar agora num discernimento sobre essa estação que nós estamos vivendo agora, sobre esse momento que nós vamos viver no agora. Então ele pensa, não, eu já estou bem, já estou tranquilo, eu já não sou mais aquele cara que saiu de casa com uma mão na frente, outra atrás, eu já não sou mais uma pessoa que não tenho nada, eu já cheguei aqui pedindo comida basicamente, a única coisa que eu tinha era uma pedra, a única coisa que eu tinha era um pouquinho de azeite, eu já entreguei ao Senhor, mas agora eu tenho 2 famílias, agora eu tenho servos, agora eu tenho colaboradores, agora eu tenho uma empresa, agora eu tenho fundos de reserva, agora eu tenho tudo. E eu acredito que se nós formos olhar aí, ele tinha um fundo de reserva, que ele manda primeiro 50% para o seu irmão e o outro 50% ele guarda, porque ele já sabia que aquilo ali dá para ele viver, quando ele volta. Mas quando ele começa a voltar, algo começa a acontecer, fala junto comigo, quando ele volta, algo começa a acontecer. E aí eu quero dizer algo para você muito sério nessa noite, que Deus falou muito no meu coração. Muitas vezes nós estamos investindo o nosso tempo, investindo as nossas forças, investindo tudo que nós temos em conhecimento, nós estamos buscando, e por força nós estamos prosperando, e por força coisas estão acontecendo, e pelo nosso empenho coisas estão acontecendo. Mas deixa eu dizer algo para você, querido, muitas vezes não é isso que Deus quer de você. Então não ancore a aprovação de Deus sobre aquilo que você tem feito e tem dado certo. Porque nem sempre o que está dando certo é aprovado por Deus. Porque a bênção que foi liberada sobre Jacó não era de Jacó, era de Esaú.
Fala junto comigo, a bênção era de Esaú. A Bíblia então conta que ele ficou aproximadamente 2 décadas trabalhando como Jacó, mas o espírito era de Esaú, mas a bênção era de Esaú. E a Bíblia diz que então quando ele volta no Val de Jaboque, ele encontra o Senhor, e quando ele encontra o Senhor, ele luta, e aí possivelmente você conhece essa história, ele luta com o anjo, ele prevalece, e naquele lugar se chama Peniel, porque ele lutou e prevaleceu, e Deus fez com ele ali algo, faz com ele uma aliança. Ele só solta o Senhor quando o Senhor me abençoar. Eu só solto o Senhor quando aquilo que eu não consigo pelas mãos dos meus pais, só solto o Senhor aquilo que eu não consigo pela minha mão natural, começa a acontecer. E aqui está o que Deus quer falar para você nessa noite. Tem muitas coisas que você vai conseguir pela sua mão natural, mas vai chegar uma estação na sua vida. Se você não discernir o que Deus está falando com você, vai chegar um momento que você não vai se preocupar com o que você tem, mas sim com a bênção daquilo que não é sobre aquilo que você pode fazer, mas aquilo que Deus pode liberar sobre você. Porque a Bíblia diz que ele passou toda a sua família e tudo que tem e ficou sozinho no Val de Jaboque. Ou seja, o que ele tinha não era mais importante do que ele proteger aquilo que a família dele. Mas quando ele viu que é o Senhor, ele falou assim: eu fico aqui até morrer, mas eu quero a tua bênção. Eu quero a sua aprovação. Muitos de nós estamos caminhando como Esaú, irmão. Sabe o que é caminhar como Esaú? Caminhar sobre a identidade de alguém. Nós nos espelhamos em algumas pessoas e queremos viver o ministério deles, e muitas vezes nós estamos tentando ser pastor, mas Deus espera de você um ministro de louvor. Muitas vezes nós estamos esperando, e vou falar de uma forma espiritual e depois de uma forma natural, muitas vezes estamos anos e anos caminhando como querendo ser ministro de louvor, mas Deus queria que você fosse um diácono. Muitas vezes estamos caminhando, mas pastor, eu toco muito bem, pastor, mas eu canto muito bem. Deus não está preocupado com a sua habilidade, porque Jacó era um cara habilidoso com ovelha, mas Deus não aprovava ele cuidando de ovelha, porque o que ele estava caminhando é sobre a vida de Esaú, e Deus tinha algo para ele chamado descendência. Porque ele não entendeu que a bênção de Esaú era uma bênção material que Isaac poderia liberar. Mas o que Deus queria liberar sobre a geração posterior de Isaac era a bênção dada a seu avô de nações. Porque Deus, quando abençoa Jacó, Ele fala: agora seu nome é Israel. Ele está dizendo: agora eu vou cumprir para você a promessa que eu dei ao teu avô. Porque o que você está caminhando é sobre a bênção de Esaú. E Esaú é um homem que tem força. Esaú é um homem que conquista pela força. Esaú é um homem que é caçador, que busca os seus objetivos. O Esaú representa essa busca de objetivo. Mas eu quero que você busque propósito. Vocês estão entendendo? Jacó andou 20 anos como Esaú, buscando objetivos. E quando ele é encontrado no Val de Jaboque, o que Deus dá para ele é um propósito. Quantos de nós estamos caminhando por um objetivo? De ser parecido com alguém, de ser igual a tal pessoa, de ter uma empresa desse tamanho, de ter uma casa desse tamanho, de ter uma família desse jeito. E nós não estamos valorizando o que Deus quer que a gente faça todos os dias. Jacó perdeu 20 anos da vida dele sem viver aquilo que Deus esperasse que ele vivesse. E quando ele volta, ele tem começado de novo do zero. A Bíblia diz: pastor, que loucura é essa que você está dizendo? A Bíblia diz que quando ele volta, o seu irmão fica sabendo que ele está vindo. E junta com ele 400 homens. Fala junto comigo, 400 homens. É 400 homens mesmo? Eu acho que é. Se não for, irmão, me perdoa os detalhes. Amém? Se eu errar algum detalhe, não importa. É bom que você vai ler depois para saber se é ou não é. Mas ele junta, se não me falha a memória, 400 homens. Jacó manda um mensageiro.
E esse mensageiro vem com metade dos bens do que Jacó tinha, como presente ao irmão, dizendo para o irmão o seguinte: ó, eu estou voltando para casa, e eu vivi 20 anos sobre aquilo que Deus colocou na tua vida, mas eu quero restituir na sua vida. Eu quero devolver para você aquilo que nunca foi meu. Irmão, será que nós temos coragem de restituir na vida daquelas pessoas que nós um dia vivemos sem entregar aquilo que realmente tínhamos que entregar? Sabe o que acontece? Nós estamos tão focados em viver o que Deus quer, viver as promessas, de viver isso, de viver aquilo outro, de viver aquilo outro. Mas nós estamos esquecendo que muitas vezes caminhando sobre aquilo que Deus não mandou a gente caminhar, e devolver aquilo que não era para ser nosso é muito difícil. Porque às vezes nós estamos achando que tudo que temos é nosso. E Deus quer que para você viver uma nova estação, você devolva aquilo que Ele não autorizou ser seu, mas que você por força conseguiu. Vocês estão entendendo? É uma nova estação, amém? É uma nova estação. Houve uma transição espiritual sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender o que nós vamos viver agora. E não é mais só sobre uma conversão, mas sim viver como Deus espera que vivamos. Não é só ter uma promessa, mas entender a promessa de Deus sobre a minha vida. Não é só Deus falar alguma coisa, é eu entender o que eu devo fazer com aquilo que Deus colocou na minha vida. A Bíblia diz que então ele mandou 50% daquilo que ele tinha, e quando chegou lá, ele pegou o mensageiro e falou para ele assim: fala para Jacó, que eu mesmo eu recebo os presentes, eu recebo o que ele está me dando, mas eu ainda estou indo para matá-lo. Eu ainda estou indo ao encontro dele. A Bíblia diz que então, quando chega essa mensagem, ele pega o restante do que ele tem e manda para o seu irmão de novo. E quando ele manda para o seu irmão novamente, ele chega lá, o irmão dele fala assim: ainda assim, eu quero pegar Jacó. Só que ele não sabia que nesse meio tempo, Jacó não era mais Jacó, Jacó era Israel. Jacó não era mais um enganador, Jacó já não era um homem sem a bênção. Jacó não era um cara que só estava preocupado com o que tem, o que eu ia conquistar. Jacó estava preocupado em ser uma referência da presença de Deus. A Bíblia diz que então ele foi pela segunda vez, então Jacó não para, ele continua andando até que o seu irmão ao longe enxerga Jacó. Mas quando ele vê Jacó, ele não consegue enxergar mais Jacó, porque Jacó já havia sido tocado pela presença. Então o que ele via não era mais Jacó, o enganador, o irmão que saiu, mas agora era Israel. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, Deus vai começar a colocar você em ambientes que as pessoas um dia viam você de uma forma, mas agora verão você como a presença de Deus. Verão você como a presença de Deus. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que ele veio por 2 vezes, ele recebeu um recado e por 2 vezes ele ainda tinha o desejo de matar. Mas quando a presença está sobre as nossas vidas, a presença está sobre nós, a presença destrói qualquer jugo. A unção despedaça o jugo. O que estava sobre Jacó não era mais uma unção natural, era uma unção de Deus, porque Deus havia tocado nele, mudado a história dele. A Bíblia então fala que ele chega e encontra com Esaú. Esaú, em vez de matá-lo, o abraça. E o mais louco de tudo isso é que pouco lhe sobra. Deus manda ele ir para esse lugar que você acabou de ver. Com 100 moedas de prata, o que ele tinha, ele consegue comprar o lugar exato onde Deus havia falado com ele. E aí eu volto na raiz dessa mensagem. Jacó voltou exatamente aonde Deus havia falado com ele. Mas para isso demorou 20 anos. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje: você vai esperar 20 anos para você destravar o que Deus já colocou na sua vida, ou hoje você vai levantar um altar para o Senhor? Você pode passar 20 anos da sua vida, querido. Deixa eu dizer algo para você. Você pode passar 20 anos da sua vida adquirindo um monte de coisa. Você pode passar 20 anos da sua vida adquirindo um tanto de bens. E eu vou dizer algo para você:
se você for perspicaz, se você for esperto, trabalhador, levantar cedo, trabalhar honestamente, você vai ter. Não necessariamente você vai precisar do Senhor para ter alguma coisa. Mas você consegue, no Senhor, ter coisas que naturalmente você nunca conseguiria. Você entende a diferença? A Bíblia diz claramente, Paulo escrevendo aos Gálatas, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se ele trabalha certo, se ele é honesto, se ele faz tudo direitinho, ele vai prosperar. Ele vai adquirir. Sim ou não? O segredo de estar em Deus não é o que você pode conseguir. É justamente aquilo que você nunca naturalmente conseguiria. E Deus vai te dar. Essa é a loucura. Porque se você for trabalhar por si só, você vai conseguir. Dependendo da situação, você não precisa de Deus para comprar sua casa. Se você estiver trabalhando, se você fizer, daqui a pouco você consegue comprar uma casa. Tem um monte de gente aí que não é crente e está morando na casa própria. Ou eu estou falando mentira? E às vezes mais confortável do que você. Então, vamos parar de trazer mágica e falar que Deus vai fazer coisas que você tem a capacidade de fazer. É justamente sobre isso que esse texto está dizendo. Jacó adquiriu durante 20 anos coisas que Deus permitiu que ele tivesse. Porque nós ou vivemos pela permissão ou vivemos por um propósito. Porque quem vive por permissão, um dia aquilo que Deus permitiu, se você quiser viver o propósito, você vai ter que abrir mão. Põe isso na sua cabeça, eu quero que você grave isso. Aquilo que você conseguiu adquirir por uma permissão, no dia que você for viver o propósito, você vai ter que abrir mão. Então é melhor você viver já no propósito e desfrutar do que o propósito vai gerar na sua vida, do que você viver por uma permissão, depois de 20 anos voltar, ter que entregar tudo para Esaú e depois começar tudo de novo. Lá naquele lugarzinho, aonde você deitou a cabeça numa pedrinha e colocou uma oferta. Deus não está preocupado com quanto de ovelhas você tem, com quanto de servo você tem. Deus está preocupado se você tem a coragem de voltar para Betel e falar assim, agora eu vou edificar aqui um altar, vou viver aqui aquilo que não era para eu ter saído nunca. Será que nós temos coragem de voltar para Betel? Será que nós temos coragem? Porque, irmão, sinceramente, sabe o que tem acontecido? Eu vou usar das palavras do nosso pastor, de um dos nossos pastores, que é o Judson, para colocar aqui uma palavra sobre esse texto. Nós estamos vivendo sobre a nossa agenda ou sobre a agenda dos céus? Porque a agenda do meu business é mais importante do que a presença de Deus. A agenda da minha diversão é mais importante do que a agenda de Deus. A agenda dos meus planos é mais importante do que os planos de Deus. E depois nós queremos que Deus abençoe aquilo que Ele nunca quis que você vivesse. Ele permitiu, porque Ele não queria te matar antes do momento. Porque Deus poderia ter matado Jacó naquele momento que ele enganou o pai. Mas pelo contrário, Deus falou assim, ó, eu tenho algo na tua vida. Quando ele se revela para ele lá em sonho, ele estava dizendo, eu tenho algo para você. A ideia ali era ele ter voltado ali naquele momento, que Deus já estava ali. Falou assim, ó, eu quero pedir perdão, eu quero acabar com isso aqui, eu quero viver o que Deus acabou de me revelar. Não, ele vai lá, vive 20 anos para depois voltar aquilo que Deus tinha revelado para ele. Sabe o que acontece? Nós estamos esperando, e deixa eu dizer algo para você profundo nessa noite. Nós estamos esperando certas coisas que já foram reveladas para nós acontecer. Irmão, para de esperar acontecer. Começa a alinhar a sua vida para que aconteça. Ai, eu estou 20 anos esperando uma promessa de Deus. O que você fez desses 20 anos que Deus poderia te dar a sua promessa? Você está 20 anos igual. 20 anos falando a mesma coisa, agindo do mesmo jeito. Falando do mesmo jeito, todo ano que passa é igual, e você quer que a promessa que foi dada para você aconteça. Volta para Betel, filhão. Encontra Jesus, encontra Deus no vale de Jaboque, deixa Ele tocar a sua vida de verdade, deixa Ele mudar o teu nome, deixa Ele mudar a tua identidade, deixa Ele mudar o seu sentimento, deixa Ele mudar aquela vida pecaminosa, deixa Deus tirar os vícios de verdade de você, deixa Deus arrancar você daqueles lugares que te faz pecar, mas você continua indo para o mesmo lugar, continua fazendo a mesma coisa, e acha que Deus é culpado. Desculpa, eu não estou nervoso, é que eu fico empolgado. Deu para entender ou eu falei muito rápido? Uma palavra é viva, não tem como não.
Passamos 20 anos esperando aquilo que Deus já tinha revelado. Ei, vem cá, está vendo aqui? Esse lugar que você está, eu vou te dar. Nós temos coragem de pagar anos e anos de trabalho na casa de Labão, mas não temos coragem de acreditar na promessa no meio do deserto. Você está entendendo isso? Eu tenho coragem de ser enganado 14 anos por Labão, para ficar casado, depois mais alguns anos para prosperar, mas eu não tenho coragem de pegar aquela pedrinha que eu ofertei e falar assim: Deus, eu vou acreditar que dessa pedrinha, aquilo que eu não consigo fazer, o Senhor vai fazer, e aqui eu vou edificar o altar, eu vou ficar aqui na tua presença. Vamos viver, vamos lá atrás de Labão. Deus intercepta a gente no meio do caminho, mas a gente quer ainda na casa de Labão. Eu saí para prosperar, eu nasci para ser empresário, eu nasci para ser rico, eu nasci para ser sei lá o quê. Nasceu para quê, tio? Sabe por que você nasceu? Para descobrir o seu propósito em Deus. O dia que você descobrir o seu propósito em Deus, você não vai estar mais preocupado com a mão de quem colocou sobre a sua cabeça, mas sim sobre o que Deus revelou sobre o seu destino. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com um monte de mão que foi colocado na minha cabeça, e nós não estamos aí buscando o que Deus quer revelar sobre você. Eu não estou dizendo que tem pessoas que não têm autoridade para liberar coisas sobre a sua vida. Eu só estou dizendo que muitas vezes coisas que foram liberadas sobre a sua vida é pelo seu emocional e não pelo seu propósito. Porque Deus não abençoou Jacó sobre a bênção Deus não abençoou Jacó sobre a bênção de Isaac. Deus liberou sobre Jacó uma estação nova, e ele devolveu tudo que era de Isaac. Então, se você quer viver um propósito de verdade, devolva aquilo que nunca foi seu. Devolva aquilo que nunca foi seu. O que, pastor? Sei lá, irmão. Deus está falando algo para mim, para você, sei lá o que é. Tem gente que é ovelha, tem gente que é tempo, sei lá, devolva. Nós queremos viver um propósito, mas estamos aí guerreando para conquistar coisas. Então agora vai pregar igual o franciscano, ninguém vai trabalhar, vai fazer nada. Não, eu só estou falando para você que enquanto você estiver confiando só naquilo que você pode produzir, você nunca vai viver aquilo que Deus pode produzir sobre a sua vida. Eu estou falando para você, se você estiver diante do propósito de Deus, como estava Isaac, quando ele termina a jornada de Abraão descendo para o Egito, Deus vai fazer você prosperar 100 por 1. Você vai plantar uma semente e você vai colher 100 vezes. Sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer você abrir um poço, e naquele poço, Deus vai falar que Deus está alargando a sua terra, e você vai chamar aquele lugar de Reobote, o lugar onde Deus vai te fazer prosperar. Você está entendendo? Quando nós vamos andar pela palavra de Deus, aqueles lugares improváveis serão os melhores lugares de Deus fazer algo na tua vida. Porque quando Jacó andou sobre a palavra e o desejo do coração dele, ele só colheu enganação. Mesmo que ele prosperou, mas ele só colheu enganação. Mas o pai dele, quando ele andou pela palavra de Deus, Deus fez ele prosperar no deserto. Deus fez ele largar suas tendas no deserto. Desce, vai para o Egito. Desce, vai para aquele lugar. Irmão, o Egito para muita gente é lugar de provação, mas Deus fez Isaac prosperar lá. Porque não é sobre o lugar onde você está, é sobre quem te enviou para o lugar onde você está. Quem enviou Jacó para a casa de Labão não foi Deus, foi a mãe dele. E se eu for olhar pela minha vida, o meu pai me apontou um lugar chamado alcoolismo. Se eu for olhar pela vida dos meus parentes, da parte do meu pai, eles apontaram para mim divórcio. Minha avó casou 7 vezes. Se eu for olhar pela vida da minha mãe, ela era dependente química, de remédios, com demência. Mas o que eu caminho é sobre o que Deus liberou sobre a minha vida. Eu honro os meus pais, porque eles são meus pais.
não é pelo que eles fizeram durante a vida toda, ou que eles fizeram depois que se entregaram ao Senhor. Mas se olhar historicamente, era para apontar esse destino. Mas eu não vivo pelo destino do que aquilo que for colocado sobre a minha cabeça, mas eu vivo pelo destino daquele que tocou na minha vida, daquele que apontou para mim um propósito. O crente não tem destino, tem propósito. Qual é o seu propósito? Eu vou te fazer essa pergunta nessa estação que nós vamos viver agora, de igreja. Quando eu falo igreja, não é só a Seven, é a igreja no país, no mundo. Qual é o seu propósito? Quem está sem propósito não aguentará ficar em retidão com o Senhor. Porque vai ser mais fácil se prostrar, vai ser mais fácil acreditar num monte de teoria, vai ser mais fácil dizer que não é bem assim, vai ser mais fácil relativizar, vai ser mais fácil um tanto de coisa, porque não tem propósito. Quem tem propósito, irmão, até sob decreto, ele dobra o joelho, olha para a sua terra e ora. Quem tem propósito, até quando vão colocar você na cova dos leões, você não arrega. Quem tem propósito, irmão, até falando que vai aquecer 7 vezes a fornalha, ele não deixa de ser quem ele é. Agora, quem não tem propósito, come do manjar do rei. Quem não tem propósito, se vende por um cargo. Quem não tem propósito, se vende por aquilo que ele pode conquistar. Quem não tem propósito, irmão, a gente fala que a gente não se vende por isso, por aquilo, fala de um monte de coisa, de política, um monte de coisa, mas a gente está se vendendo por um salário um pouco melhor. Nós estamos abrindo mão da presença de Deus, que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Nós estamos nos corrompendo diante de Deus por um salário um pouco melhor, por um atendimento que eu vou fazer a mais na hora do culto, por uma coisa que eu vou fazer a mais na hora de uma celebração, na hora de semear na vida de alguém. Eu prefiro me corromper sobre um salário que vai ser liberado sobre a minha vida, do que viver o propósito de estar na presença de Deus, buscando primeiro o reino e depois as coisas serão acrescentadas. Nós estamos vivendo isso, irmão. Ah, pastor, mas eu tenho tanto de dívida, irmão. Deus pode fazer dentro da boca do peixe vir uma moeda e pagar suas dívidas. Mas se você estiver vivendo o propósito, não espera que Deus gere algo para quem não vive o propósito. Porque para quem vive o propósito, contarão sobre aquilo que vai ser feito na sua vida. Mas quem não vive o propósito, contarão sobre a vida de alguém. Ou você desce e anda sobre as águas e você faz parte da história, ou você fica no barco com medo de se lançar na presença do Pai. Nós estamos, né, muitas vezes nos corrompendo e nem sabemos. Porque às vezes nós estamos achando que eu não estou fazendo sexo fora do casamento, então eu estou santo. Mas eu estou negociando o meu tempo de estar na presença. Eu não estou me prostituindo, eu não estou usando drogas, eu não estou isso. Mas você está falando que é sagrado. Você está escarnecendo. Mas a igreja, irmão, deixa eu falar algo para você. Você não é juiz da igreja. Se a igreja tiver algum mal, seja essa ou qualquer outra, nós não temos que se levantar contra a igreja. Porque a igreja, ela é algo que foi como um corpo, e as pessoas erram, e quem vai vir e separar o joio e o trigo não é eu e não é você, é Cristo. É provável que terá escândalo, ok? Mas é maldito aquele que traz. É provável que alguém vai fazer alguma coisa errada. Pior é aquele que expõe aquilo que foi feito errado sem ajudar a consertar. É isso que esse texto está dizendo. Vocês estão entendendo? Quem está errado, quem fez alguma coisa errada, vai pagar, porque a Bíblia diz que quem tocar no que é santo vai pagar. E quem é santo não é só o pastor, não é só o líder, não. Santo é toda a igreja reunida na presença, é todos aqueles que se dedicam ao Senhor, são santos. Então, se alguém fizer algo para um santo, ele vai pagar um preço. O problema é o fofoqueiro que fica falando em vez de ajudar, atrapalha. Ele que está trazendo escândalo. Vive sem propósito. Porque é mais fácil a gente se vender por uma verdade, por uma mentira, ou por uma verdade que seja.
para a gente não estar mais no ambiente onde Deus espera que eu esteja, onde que eu deveria estar servindo, onde eu deveria estar sacrificando, onde que eu tinha que ter minha devoção, onde eu tinha que matar um tempo do domingo à noite para estar lá, ou na terça, ou na quinta, num tempo de oração. É mais fácil eu arrumar uma desculpa para eu não fazer, porque eu me corrompo, e eu não acho que isso é corrupção. Estamos vendendo o nosso tempo, e a Bíblia diz que os dias se encurtarão. Então hoje o que nós mais temos de valor, irmão, não é aquilo que você pode adquirir, mas é o tempo que você dedica a Deus, porque cada vez mais o tempo vai ser a moeda mais valiosa que você pode entregar para o Senhor. Por isso que ele está dizendo, lá no fim do tempo, os dias se encurtarão. O que ele está dizendo? Lá vai ter entretenimento, vai ter Netflix, Paramount, vai ter HBO, vai ter Big Brother, que não sei, não era para você estar assistindo, aquele que a janela do capeta, um tanto de coisa que era para você estar fazendo aí. Ah, pastor, eu não posso assistir televisão. Não, eu só estou falando para você tomar cuidado com aquilo que você assiste. Mas tudo isso vai estar aí, te dando recurso, sabe o que? Deus vai te fazer prosperar, irmão. Quem crê, diga amém. Mas o dia de você prosperar, de você passear com a família, não é o dia de você negligenciar, é o dia de você estar na presença. Vocês estão entendendo? Porque a gente vai sacrificar qualquer outra coisa. Não, eu não posso deixar de ir trabalhar, porque não dá. Eu não posso dizer, então vamos sacrificar a igreja, porque daí sacrifica o tempo de devoção, de servir os irmãos, de fazer a diferença, disso e aquilo outro. E então a gente vai pegar simplesmente deixar de fazer tudo isso, para a gente desfrutar do que Deus nos deu, irmão. É viver como Jacó estava vivendo. A minha ideia não é pregar aqui necessariamente sobre doutrina, mas é trazer para você uma consciência de não perder tempo, e às vezes nós estamos nos corrompendo de coisas que nós não estamos percebendo. E o que mais Jacó perdeu foi tempo. Eu fico no meu jeito de pensar, o meu secreto, o meu tempo de devoção sobre essa leitura desse texto, eu fiquei pensando, imagina se Jacó tivesse pegado 20 anos da vida dele e tivesse vivido esses 20 anos em devoção ao Senhor, naquele lugar que Deus revelou para ele, o quanto de coisa esse cara conseguia fazer, assim, sozinho ele conseguiu fazer ovelha, ele fez casamento, ele fez um tanto de coisa. Ele ia ter 20 anos a mais fazendo algo para o Senhor. Um dia perguntaram para mim, pastor, por que você não fez tal coisa? Eu falei assim, irmão, porque eu não tenho tempo para perder. O tempo que eu vou perder fazendo essa tal coisa, eu prefiro começar do zero. E os próximos anos eu me enganjar para poder acontecer o que Deus espera, do que eu ficar brigando por uma coisa durante 2 anos. Que no final eu só vou perder tempo. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu fiz não é sobre mim, é sobre a presença de Deus. Então eu prefiro começar do zero, aquilo que Deus mandou fazer, do que brigar por algo que não vai acrescentar tempo, dias na minha vida. Sabe aquelas discussões bobas? Está perdendo tempo. Jacó então volta. Vai lá, sobe em Betel. Então oferta ao Senhor. E começa de novo aquilo que era para ter começado há 20 anos atrás. E o texto é incrível, o Senhor fala para Jacó, volte a Betel, aonde eu me revelei a você, e construa ali o altar, que você falou que ia construir para mim, e habite naquele lugar. Vou falar algo para você que é um sentimento que Deus está me dando agora. Não era algo que eu queria ministrar necessariamente, mas eu vou falar para você. A definição de conselho é tudo aquilo que pode te influenciar a fazer algo. A definição conselho é te influenciar. De conselho simples, né? Na raiz mais simples da definição, segundo o dicionário da língua portuguesa, é tudo aquilo que tem poder de te influenciar. E depois vem lá, aconselhar-se e tal. Mas conselho é basicamente isso. Cuidado com quem ou o que tem te aconselhado.
Porque conselho é tudo aquilo que tem o poder de te influenciar. Por que isso, pastor? Porque agora eu estava aqui em espírito, falando com Deus e orando, e Ele falou assim, muitas vezes nós estamos andando anos e anos da nossa vida, pelo conselho de Rebeca, vá para casa de Labão. Enquanto Deus está até se revelando e falando assim, essa terra eu já te dei. Você está caminhando para longe do propósito, porque você está ouvindo pessoas que não é para você ouvir. Pessoas que alisam os seus erros, pessoas que alimentam os seus desejos ruins, pessoas que te ajudam a ser pessoas enganosas, pessoas pecaminosas, porque quem ensinou e ajudou tudo isso foi Rebeca. E depois ela fala assim, depois que ela fez tudo, ela fala assim, agora vai embora. Quando o seu irmão ficar calmo, eu te aviso, para você voltar. E muitas vezes nós estamos aí andando dentro de conselhos, que vai chegar um momento que esse negócio aí vai emaranhar de um tal jeito, que essa pessoa que está te dando conselho, ela não vai poder te tirar daí. Então toma cuidado com as mesas que você senta, com as pessoas que falam na sua vida, porque uma hora isso pode dar errado. Ou melhor, uma hora vai dar errado. E aí você pode perder dias, meses, anos, décadas. Porque nem sempre você vai ouvir aquilo que você quer ouvir. Mas se você tiver um coração ensinável por Deus, você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir. Só que se você tiver influenciado pelos aqueles seus conselhos, você vai até ouvir, mas não vai discernir. Porque Deus revelou para ele, antes dele ir, essa terra eu vou te dar. Mas ele continuou sobre o conselho de Rebeca. Então Deus fala para ele, e aqui está revelado. 38 ele está revelando, vem cá, já te abençoei lá, você já devolveu para o seu irmão, você já voltou pelo caminho que você se desviou, o caminho que você caminhou errado, você já voltou, você já está consertando tudo, agora falta uma última parte, volta lá naquela terra que eu falei para você ir, que eu revelei para você, e ali, acabou, já era para você estar pronto, era para você estar fazendo, era para você estar feito aquilo que eu já falei para você fazer, então sobe, habita lá e construa um altar, porque lá eu vou te abençoar. Então ali ele habitou, então ali ele teve seus filhos, então ali saiu as 12 tribos de Israel, então ali ele viveu a promessa que Deus liberou sobre ele. Quem está entendendo, diga amém. Então cuidado com aquilo que você faz, porque se você viver sobre os seus desejos, você nunca vai viver o seu propósito. Então se você quer viver propósito, começa a alinhar a sua vida. Porque foi no alinhamento, foi no voltar, foi no caminhar, foi no começar a fazer o que não devia ter feito. Presta bem atenção aonde Deus aparece para ele. Antes dele fazer, e depois quando ele volta consertando, que Deus aparece para ele. Então Deus vai te revelar duas coisas nessa noite. Ou ele vai aparecer para você não fazer alguma coisa, ou se você estiver fazendo alguma coisa, ele vai esperar você alinhar. Pedir perdão, voltar pelo mesmo caminho, para ele poder liberar a próxima estação da sua vida. Então começa a alinhar, alinha a sua vida, começa a orar. Deus, eu não estou sentindo a sua presença. Deus, em vez de você ficar, Deus, aparece para mim, eu não estou sentindo a sua presença, eu vou te dar um conselho de oração de secreto. Deus, aonde eu preciso alinhar, aonde eu preciso consertar, aonde eu preciso fazer, para que o Senhor revele para mim de novo o meu propósito. Ou às vezes, nessa palavra que você está ouvindo aqui, você está trazendo aí há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, alguma coisa que Deus já revelou sobre a sua vida, e que você falou assim, mas não tem nada a ver, e agora Deus está falando assim, lembra aquela pedrinha, lembra aquele dia que eu apareci num sonho, eu apareci num desejo, eu mostrei para você, lembra aquele dia que eu falei que você tinha um propósito, lembra aquele dia que eu falei que você ia pregar as nações, lembra aquele dia que eu falei para você que você seria isso, que seria aquilo, e você estava esperando, você caminhou para um tanto de lugar, volta lá, e começa a viver, segundo aquilo que eu falei para você, que daí eu vou gerar algo em você. O maior erro do ser humano é continuar vivendo como se não tivesse uma promessa. Porque quando você recebe uma promessa, o que muda não é que você recebeu, mas você se comportar como se você já fosse aquilo que foi prometido. Porque as promessas só retardam na vida daqueles que continuam vivendo
como se não tivesse promessa. O que Deus prometeu para você? Deus prometeu para mim, pastor, que eu vou viajar o mundo pregando o evangelho. Já tirou seu passaporte, queridão? Quantos idiomas você está falando? O que você está fazendo? Quanto tempo de oração você tem? Quanta palavra você está lendo? Você vai pregar sem nunca ter lido a palavra? Você vai pregar sem nunca ter tido secreto? Você vai pregar sem ter jejum? Você vai pregar sem ter oração? Sabe quanto Deus vai dar isso para você? Nunca. Porque Deus, Ele revela para que você se prepare para aquilo que Ele vai despejar na sua vida. Vocês estão entendendo? Deus revela para que você se prepare para aquilo que vai ser despejado na sua vida. Deus revelou para ele, aqui é um lugar de conexão, aqui sobe e desce essa escada, aqui é um lugar aonde eu vou conectar, aonde eu vou fazer, mas ele corre para a casa de Labão. Ele teve que passar por tudo aquilo para ele voltar e entender que Deus já tinha conectado com ele. Eu preciso parar, senão a gente vai ficar tarde. Mas entenda isso. Se Deus ainda não te deu uma promessa, eu quero dizer para você que hoje ainda, ou essa semana, Ele vai liberar algo sobre a tua vida. Eu tenho certeza disso. Se Deus ainda não deixou algo claro para você durante esses próximos dias, vão estar. Mas se Deus já liberou algo sobre a sua vida hoje, nesse momento aqui, Deus está te lembrando do dia que Ele falou com você. E aí, irmão, tem coisas que Ele vai pedir. Se você já viveu muito tempo longe dessa promessa, tem coisas que Deus vai começar a pedir. Vai, volta lá, devolve as ovelhas para Esaú, devolve as coisas para Esaú, porque eu não pedi para você ser cuidador de ovelha. Volta. Você está andando como Esaú, mas eu sonhei você como Israel. Você está andando como Esaú, mas eu sonhei Israel para você. Se coloca de pé no seu lugar, quero orar por você em nome de Jesus. Não é sobre tudo que você consiga conquistar, porque você pode conquistar muitas coisas, mas é sobre o propósito que você vai viver. Então não meça, eu vou falar essa frase que eu falei no início dessa mensagem. Não meça ser abençoado pelaquilo que Deus tem sido liberado ou permitido financeiramente na sua vida, porque nem sempre aqueles que estão prosperando estão vivendo um propósito. Ele só está colhendo aquilo que ele está plantando. Tem muita gente que mede sucesso em Deus só porque ele prospera, só porque ele está adquirindo um monte de coisa. Não necessariamente é isso. E eu não estou falando que Deus não pode te usar nisso também. Eu só estou falando que não é para você medir relacionamento com Deus pelo aquilo que você adquiriu. O relacionamento com Deus é sobre viver propósito. Deus pode fazer com você como fez com Abraão, fazendo ele prosperar no deserto. Mas Deus pode fazer para você como Ele fez com Jó, arrancar tudo que você tem só para provar que você é dele. Porque quem vive em propósito não está preocupado com o que tem, mas sim com quem ele serve. Quem tem propósito, irmão, não está preocupado mais com o que ele vai adquirir, mas sim como ele está vivendo. Quem tem um propósito, ele não está preocupado mais sobre quem vai colocar a mão sobre a cabeça dele. Ele está preocupado se o Senhor vai o abençoar. Porque quando Jacó volta, ele não quer saber, irmão, se o irmão dele vai abençoar dele, se o pai dele, se a avó dele, se o tataravó dele está preocupado. Quando ele vê o Senhor, ele vai dizer, só quero o Senhor. Eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me abençoe. Então Deus muda o destino dele, Deus muda o jeito dele andar, Deus toca nele. E irmão, eu não acredito numa mudança sem um toque da presença. Mas eu também não acredito em pessoas que estão vivendo promessa sem mudar o que ele era antes. Eu não acredito em uma promessa sem Deus tocar em você. Mas eu também não acredito que pessoas estão vivendo promessas, vivendo como vivia antes. Porque quando Deus toca ele, muda o nome dele, toca nele, muda o jeito dele andar, muda o jeito dele ser visto. Porque nem o irmão dele que veio para matar, mas tocou nele, porque não era mais Jacó que vivia ali, mas era Israel. Algo tem que mudar em você, irmão, a ponto de ser visível e notável a sua mudança em Deus. Nós queremos uma mudança, mas não mudamos o nosso comportamento, não mudamos a nossa fala, não mudamos o nosso jeito, não mudamos o nosso lugar.
Mas quando Deus toca em alguém de verdade para viver um propósito, Deus muda você, a ponto daqueles que um dia queriam te matar, vão dobrar o joelho para você orar e dispensar aquilo que você está cheio sobre a vida dele. Você vai dispensar e vai abençoá-los em nome de Jesus. Porque Jacó, que um dia era para ser morto por Esaú, abençoa Esaú com tudo que ele tem. Então, irmão, deixa eu dizer algo para você. Você vai começar a viver um propósito, e o propósito vai mudar o seu jeito, vai mudar o seu pensamento, vai mudar a tua fala, e o seu propósito vai abençoar até aqueles que um dia o tentaram contra a sua vida. Porque você está convertido e vivendo o propósito de verdade. Quando Deus começar a enviar aqueles que um dia se levantaram contra você, para você orar por eles, para você cuidar deles, para você falar com eles. Então feche os seus olhos por alguns minutos. Eu quero orar, eu quero que o Espírito Santo nessa noite fique à vontade no meio de nós, e que esse à vontade ele lembre você das promessas, ele lembra onde é o seu Betel. Que nesse momento vai acontecer duas coisas: ou Deus vai te lembrar do seu Betel e você vai corrigir coisas para viver o seu Betel, ou Deus vai revelar um Betel para você, vai revelar um lugar para você, vai revelar um propósito para você começar a viver uma vida nova. Ou você volta, ou você vai ser revelado, ou você vai ser trago de volta, ou você vai ser enviado nessa noite. Mas Deus tem um Betel para cada um que está aqui, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por alguns minutos. Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós cremos sobre aquilo que o Senhor falou sobre nós. Nós cremos na sua palavra. Nós cremos nesse ambiente profético. Nós cremos, ó Deus, nessa palavra a qual o Senhor está dispensando, e viveremos por ela. Então nesse momento, ó Deus, se tem algo que precisamos corrigir, se tem algo que precisamos retratar, se tem algo, ó Deus, que precisamos devolver, se tem algo que precisamos abandonar, fale conosco nessa noite, porque nós queremos viver o nosso Betel, Pai. Mas se tem aqueles que ainda não têm discernimento, Deus, e o Senhor quer falar com eles, que nessa noite o Senhor revele para eles. Revele, ó Deus, aonde o Senhor quer que eles estejam. Revele, ó Deus, para onde o Senhor quer enviá-los. Mas eu tenho certeza, ó Deus, que não há um filho seu na terra. Eu tenho certeza que não há um filho seu na terra sem um Betel, sem um propósito, sem um lugar de habitação, porque todos os filhos têm um lugar para habitar. Então Deus, revela o nosso lugar de habitação, revela o nosso lugar, ó Deus, de devoção, ó Deus, no altar do Senhor. Revela onde nós devemos queimar em nossas vidas, revela em qual área da nossa vida nós temos que abandonar gestos, falas, comportamentos. Revela em nós, ó Pai, aonde nós temos que derramar o nosso óleo. Revela, ó Deus, se é no nosso caráter. Revela, ó Deus, se é no nosso orgulho. Revela, ó Deus, se é na nossa força do próprio braço. Revela, ó Deus, se é nos nossos pensamentos. Revela, ó Deus, se é na nossa cultura. Revela, ó Deus, se é algo que foi dispensado sobre nós, mas que, Deus, nós começamos agora, pelas palavras que foram ditas na nossa vida, quebrar qualquer palavra de maldição, qualquer cultura que nos distancia do Senhor, porque queremos viver o teu Betel sobre nós, queremos viver um Betel sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Então vem sobre nós essa noite, Pai. Vem sobre nós e revela em nós, Pai, aquilo que precisamos ser em Ti, em nome de Jesus. Aquilo que precisamos ser em Ti, em nome de Jesus. Santo é Teu nome, Senhor Jesus. Seguir os Seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade sempre for o meu prazer. Feche os seus olhos e vai falando com o Senhor. Pede para Ele revelar algo sobre a tua vida, sobre a tua alma. Qual é o seu propósito? Qual é o seu direcionamento, em nome de Jesus? Sem medidas fluirão as Tuas bênçãos sobre mim, mais que abundante
agradecer por tudo que o Senhor dispensou nas nossas vidas. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão e eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Santo é teu nome, Senhor Jesus. Queremos agradecer por tudo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, mas que também, ó Deus, o Senhor continua se revelando a nós, para que a gente possa alinhar, ó Deus, se alinhar, ó Deus, para viver o sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Que neste momento, ó Deus, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada propósito, ó Deus, sobre cada Israel, ó Deus, que ele se torne realmente o Israel do Senhor. Que todo sentimento, ó Deus, que Jacó tinha de viver propósito que não era dele, que eles possam viver como Israel do Senhor. Então revela o céu sobre os seus filhos nessa noite, e que eles saiam daqui, ó Deus, com um propósito. Que o tempo, ó Deus, que um dia foi perdido possa ser, ó Deus, direcionado, possa ser, ó Deus, recuperado na vida dos seus filhos, e que eles vivam algo sobrenatural em nome de Jesus, Pai. E que neste momento, ó Deus, nós podemos estar em Ti, e estando em Ti, ó Deus, o nosso propósito seja revelado, e ali, Deus, nós entregaremos a Ti um altar, e vamos queimar tudo que nos impede de viver o melhor do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. E que neste momento o Senhor guarde cada um dos seus filhos, que o Senhor neste momento, Deus, esteja com eles aonde quer que eles forem, em nome de Jesus, e que eles levam dessa casa de oração tudo que o Senhor tem para eles hoje, e que eles sejam tocados, revestidos pela Tua presença, em nome de Jesus. E que neste momento o Senhor guarde, proteja a vida de cada um de vocês, e que você saia daqui debaixo da bênção, da presença do Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês, só antes da gente encerrar de uma vez. Nós temos um espaço de convivência aqui.